Boa noite, amados irmãos e irmãs da igreja em Macaíba e também das demais igrejas que estão aqui. Eu nunca pensei que um dia estaria aqui, mas Deus me deu esse privilégio. Estou muito alegre. Nós sabemos, amados irmãos, amadas irmãs, dos momentos que estamos vivendo agora. Nesses últimos tempos, não temos vivido situações fáceis, encaramos grandes desafios, muitos tiveram grande decepção, muitos ficaram feridos, tristes. Muitas vezes a esperança parece que fugiu e muitas vezes não vimos um caminho à nossa frente. A Bíblia nos mostra que nos momentos difíceis na nossa vida, nós precisamos pedir ao Senhor uma experiência, que é a experiência de ver o Senhor. Nós olhamos para as situações, olhamos para os problemas, para os desafios, e o que vai nos salvar? Como nós seremos salvos dessa situação? É vendo o Senhor. Vamos citar algumas porções da Bíblia que mostram pessoas que tiveram essa experiência. Podemos ver no livro de Jó, a experiência de Jó, Jó 42, versículos 5 e 6. Nós sabemos de tudo que Jó passou, porque a Bíblia registra. Sabemos que ele não passou por momentos fáceis, passou por momentos que perdeu tudo. Coisas de valor, perdeu os filhos, perdeu aquilo que é amado. E o livro de Jó relata a sua experiência. Mas o que nós precisamos ver é o final desse livro. Isso quer dizer o quê? Amados irmãos, amadas irmãs, nós precisamos ver o final da nossa história. Se você quer conhecer o final da sua história, basta olhar para Apocalipse 21 e 22. Deve ser, esse aqui é o final da minha história. Não é? Não é o final da sua história? É o final da nossa história. Então, quando você vê o final, você tem força para enfrentar o dia de hoje. E, nesses versículos 5 e 6, diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Essa é uma porção da palavra que nos diz que pode ser que nós conheçamos o Senhor só de ouvir, mas existe uma experiência mais elevada, existe uma experiência maior, existe uma experiência mais profunda, que é de ver o Senhor. Amém. E essa experiência de ver o Senhor mudou a vida de Jó e mudou a maneira como Jó via a si mesmo. Ele se achava justo, não é assim? Se nós olharmos tudo que ele falou para Deus e falou para os seus amigos ao longo do livro, ele estava defendendo a sua justiça.
mas depois que ele viu o Senhor. No versículo 6 diz: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então aqui uma primeira lição para nós: eu não posso conhecer o Senhor só de ouvir, eu preciso ter a experiência de ver o Senhor. Amém? Amém? Então isso é algo que nós precisamos anelar e buscar diante do Senhor. Segunda experiência na Bíblia sobre ter visão do Senhor está em Daniel capítulo 10, versículos 15 a 17. Tá? É a segunda porção que eu estou mencionando, porque existem outros livros que mostram, né, a pessoas que viram o Senhor. Eu estou falando aqui, é a segunda porção que vamos ler. Ele diz assim: ao falar ele comigo estas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. E eis que uma, como semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Aqui, nessa experiência, nós podemos ver que quando nós temos uma visão que vem de Deus, nos sobrevêm dores e não fica mais força em nosso ser. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que toda a nossa força natural se vai. Não resta força em nós, nem fica fôlego. Eu não vou me ater mais nessa porção, porque mais adiante mostra que o Senhor vem, né, fala com ele, toca nele, tal, e o restabelece. Mas eu quero falar sobre essa questão de ver o Senhor, como isso muda a nossa vida. E aquelas visões que Daniel teve foram muito importantes, porque se referiam ao futuro, às coisas que iriam acontecer. E o que é mais importante é que Deus iria revelar para Daniel o futuro do seu povo. Não é isso? Em Lucas capítulo 5, nós temos o registro da pesca maravilhosa. Como vamos dar uma olhadinha em Lucas 5. Versículo 1: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. 2: e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. 3: entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Nós podemos ver que, ao sentir-se ali apertado, o Senhor decidiu: eu vou entrar em um barco para falar. E ali diz assim, tinha 2 barcos, mas ele escolheu um barco, que foi o barco de Simão. O Senhor deseja entrar em um barco. Ele escolheu entrar no seu barco. Porque Ele deseja dar a você uma experiência. E aqui nos mostra
que depois de ter ensinado, né, no versículo 4, quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, lançai as vossas redes para pescar. Preste atenção, ele tinha falado para as multidões, e Simão, que é o Pedro, né, ouviu, porque o Senhor falou do barco dele. Mas o que o Senhor quer de nós? Não é que a gente simplesmente ouça o que Ele fala. Ele quer dar-nos uma experiência com Ele. Amém. Isso é muito importante para os tempos de hoje. Amém. Muitos passamos por situações difíceis, mas o Senhor entrou em nosso barco, lembre-se. E Ele quer nos dar uma experiência no meio dessa situação. Amém. E aqui ele diz: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. É claro que o Senhor sabia o que Pedro havia passado. Sabia que o Pedro tinha pescado a noite inteira. Sabia que Pedro era um bom pescador. Mas agora o Senhor queria dar para ele uma experiência diferente. E aí ele diz assim, né? Diz para o Pedro fazer-se ao largo, lançar as redes. Daí Pedro disse o seguinte, né? No versículo 5: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Significa o quê? Eu fiz de tudo e não resultou em nada. Mas agora eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou fazer crendo na sua palavra. Mas irmãos, pode ser que você sinta: pesquei a vida inteira e resultou agora em nada. Porque pescou uma noite inteira, é um período de tempo inteiro. Parece que eu perdi tudo, não ganhei nada. Mas é no meio dessa situação que o Senhor vem nos falar. Então, o que a gente precisa nesse momento? Senhor, o que eu tenho hoje nas minhas mãos é nada, mas eu ganhei algo que é a sua palavra. E é sobre essa palavra agora que eu vou agir. Daí o versículo 6 diz: isto fazendo, aleluia, porque Ele fez. Porque Ele tomou aquela palavra do Senhor nesse momento difícil. E o resultado é que apanharam, né? Muitos peixes, uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Daí, no meio dessa experiência, o que é que no versículo 8 diz? Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Então nós podemos ver, quando nós temos uma experiência de encontro com o Senhor, nós vemos a nossa real condição. O Senhor falou para ele: pescador, pecador. Falou isso? Não, o Senhor não falou nada. Não precisava falar, porque quando a presença do Senhor chega, nós vemos quem nós somos. Não é verdade? Daí o Senhor veio e mudou a vida dele, porque disse para ele, né? Versículo 10, na parte final, diz: disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Vão mudar sua profissão. Você vai mudar. Amém? Tá, essa é a experiência de ver o Senhor, ter um encontro com o Senhor. Agora, em Apocalipse capítulo 1, vamos ver a experiência de João em Apocalipse.
nós precisamos compreender a situação de João em Apocalipse. João era o último dos apóstolos vivos. Todos os outros já haviam partido. Ele via a situação de desolação das igrejas. Ele sabia que as igrejas não estavam numa boa situação. E ele está preso e exilado numa ilha. O sentimento natural é: Senhor, esse é o momento que as igrejas mais necessitam de mim, porque estão sendo atacadas e eu estou preso aqui. Não é isso? Imagina ele pensando nas igrejas e ele: Senhor, o que vai ser das igrejas? O Senhor o levou para aquela ilha para poder dar a ele uma visão, dar uma revelação, que foi esse livro de Apocalipse. Os irmãos compreendem a experiência? Talvez você hoje se sinta exilado numa ilha. A situação das igrejas não está boa. Você vê as dificuldades. Mas lembre-se de uma coisa: é no meio dessa situação que Deus quer dar a você uma visão. Compreende? E aqui o testemunho dele é o seguinte: olha o versículo 9 do capítulo 1. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Isso ele está falando para nós. Por que eu estou exilado aqui? É por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Estou passando isso porque eu amo o Senhor, porque eu amo a palavra de Deus. Eu não neguei o Senhor, eu não neguei a palavra do Senhor e eu não neguei o testemunho de Jesus. Eu estou aqui por essa causa e não me arrependo. Daí naquela situação, no versículo 10 diz: achei-me em espírito no dia do Senhor. Então aqui há uma grande lição para nós, amados irmãos, amadas irmãs. É hora de estar no espírito, porque se nós olhamos com nossos olhos carnais, a situação parece que não tem mais solução, terminou. Mas se eu estou em espírito, eu verei algo. Aqui nos diz claramente, né? Achei-me espírito no dia do Senhor. Quer dizer o quê? Que ele consagrou esse dia para o Senhor. É o dia do Senhor. Minha vida é para o Senhor. Cada dia é para o Senhor. Daí ele diz: ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Ele ouviu algo. Daí versículo 11 dele ouve, né, o que estava dizendo. Mas o versículo 12 que é o importante: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi. Amém. Irmãos, não basta ouvir, você tem que ter a seguinte disposição: eu quero ver quem está falando comigo.
quem é esse que está falando comigo? Se eu me voltar, eu verei. E aí, mostra que ele viu 7 candeeiros de ouro. Esse era o ambiente. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Ele viu o Senhor. Ele estava preso naquela ilha, olhando, pensando: as igrejas estão em desolação, eu sou o último dos apóstolos, o que eu posso fazer? Eu estou preso aqui, mas eu sei por que eu estou preso aqui. É por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Daí o Senhor se manifesta a ele, porque estava no Espírito. Ele ouviu, mas ele não ficou contente em ouvir. Ele queria ver quem estava falando. Daí ele voltado, viu os 7 candeeiros de ouro, mas ele viu que no meio dos candeeiros o Senhor estava lá caminhando. Então olha só, essa é a visão que precisamos ter hoje. Você olha, parece que está uma confusão, e eu lhe digo, no Espírito você vai ver o Senhor caminhando no meio dessa. Não é essa a visão que a Bíblia nos mostra? Amém. Quando você vê essa visão, você se enche de esperança ou não? É Deus falando para nós, é o Senhor falando conosco. Eu estou cuidando de cada candeeiro. Mas ele viu, olha o versículo 17. Quando vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. O 18, e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Tenho as chaves da morte e do inferno. Toda vez que nós vemos o Senhor, nós caímos. Não é isso? Mas o Senhor diz: não é para ter medo. Não tenha medo. Irmãos, não tenham medo. Tá? Não tenham medo. Essa é a palavra do Senhor para nós. Por quê? Aqui ele diz: eu sou o primeiro e o último. Entendeu? Ele começou, ele vai acabar. E ainda mais, eu sou aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Irmãos, o Senhor está vivo. Por isso nós podemos ter esperança. E ainda mais, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Estou controlando tudo. As chaves estão na minha mão. É muito importante essa experiência de ver o Senhor. É no meio dessa situação que surge a situação adequada e propícia para o Senhor se revelar a nós. Nós não vemos João chorando e se lamentando, entende? Que azar o meu! Você não vê João? Olha que coisa terrível! Tô aqui preso! Deus, você não está vendo? Você não vê João falando isso? Ele sabe que o Senhor está guiando. Apesar de exteriormente
parecer que estava tudo perdido, mas o Senhor veio e se revelou a ele. Por que essa situação é importante? Amados irmãos, amadas irmãs, todos nós passamos por essa situação, porque o Senhor quer falar uma coisa. Eu quero que você veja que no meio disso você não pode fazer nada, porque eu vou fazer. Não é a sua força, será a minha força. Porque o princípio de ter a visão do Senhor está em Êxodo 33, 20. Moisés pediu para ver o Senhor face a face. Êxodo 33, 20 diz e acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Quando nós olhamos para o Senhor, o nosso ser natural morre. Amém. E dá lugar para a vida de ressurreição. Irmãos, sabe qual é a saída das igrejas nesse momento? É a vida de ressurreição. Os irmãos compreendem o que estou falando? Agora, nós vamos entrar na experiência de Isaías, em Isaías capítulo 6, porque é uma experiência exatamente propícia para o momento atual. Isaías capítulo 6, versículo 1, diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. É muito importante a gente ver que Isaías diz para nós, quando o tempo em que ocorreu essa visão, quando ele viu o Senhor, qual era a situação? Foi no ano da morte do rei Uzias. Nós precisamos compreender o significado dessa afirmação: no ano da morte do rei Uzias, para compreendermos melhor essa aparição do Senhor. Então vamos dar uma olhada em 2 Crônicas capítulo 26. Nós vamos ler algumas porções, tá? De 2 Crônicas 26, para ver o que Uzias significava para Isaías. Tá bem? Versículo 1: todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Versículo 4: ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Amazias, seu pai. Então preste atenção, aqui está um profeta de Deus, Isaías, vendo a situação, e ele vê um rei que fazia o que era reto perante o Senhor. O que é que ele então sentia, sendo um profeta? Que bom, não é? Era alegria, bom. Versículo 5: propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Então, ele está vendo, esse rei está buscando o Senhor. Motivo de alegria, não é isso? Então, Deus fez esse rei prosperar. Por causa desse rei,
a nação foi abençoada. Havia prosperidade. Não é alegria para o profeta de Deus? Versículo 7. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os arábios que habitavam em Gur, Baal, e contra os meunitas. Então podemos ver também aqui Deus ajudou contra os inimigos. Estava havendo vitória para o povo de Deus. Não é alegria para o profeta? Que bênção viver nessa época, né? Que bom que temos um rei que busca o Senhor. O povo está tendo prosperidade. Estamos vencendo os inimigos, né? Deus está abençoando. Versículo 8. Os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Olha só, puxa, a nação está ficando forte, o povo de Deus está se fortalecendo. Versículo 9. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale, a porta do ângulo, e as fortificou. Havia edificação, edificou torres. Você podia ver a edificação. Amém. Olha só no versículo 10. Também edificou torres no deserto, cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Eu gostei desse amigo da agricultura, porque eu trabalho com agricultura, né? Pá! Que governo bom, que apoia a agricultura. Então, olha só, o interior todo também estava prosperando. Versículo 11. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Maséias, oficial, sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. Tinha um exército forte. Versículo 13. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Versículo 14. Preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, até fundas para tirar pedras. Versículo 15. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens, peritos, destinadas para as torres, cantos das muralhas, para tirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Olha quantas coisas foram criadas. Não é uma coisa de alegria para o profeta ver o povo nessa condição, desfrutando dessa paz, dessa segurança, dessa prosperidade? Mas aí começa a acontecer algo. Versículo 16. Havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Aí começou a decadência, porque o orgulho entrou. E nós sabemos então que quando as coisas acontecem com o rei, o povo sofre junto, não é? É essa história que a gente pode ver, né, nos livros de crônica, livro de reis.
Versículo 17, porém o sacerdote, porque ele entrou no templo do Senhor, queimar incenso no altar de incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza. Louvado seja o rei, era a autoridade humana máxima, mas o sacerdote Azarias, com 80 sacerdotes do Senhor, aqui diz, homens da maior firmeza. Versículo 18, resistiram ao rei Uzias e disseram, a ti Uzias não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para este mistério. Sai do santuário porque transgrediste, nem será isso para a tua honra, para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então eles falam, você não pode fazer isso aí. Eram homens da maior firmeza, porque eles defendiam os interesses de Deus. Versículo 19, então Uzias se indignou, tinha o incensário na mão para queimar incenso, indignando-se ele, pois contra os sacerdotes a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar de incenso. Então 20, então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora, até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Versículo 21, assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor, e Jotão seu filho tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto aos 22, quanto aos mais atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, os escreveu. 23, descansou Isaías com seus pais, descansou Uzias com seus pais, e com seus pais o sepultaram no campo do sepulcro que era dos reis, porque disseram, ele é leproso, e Jotão seu filho reinou em seu lugar. Então esse aqui é para que todos compreendam que a história do rei Uzias foi acompanhada por Isaías. Ele viu, né, a ascensão, e ele viu o declínio, e esse rei morreu como leproso. Você pode imaginar nesse momento a tristeza do profeta. Um rei tão bom, tinha tanto futuro, e olha que fim trágico. Talvez nós passemos por situações semelhantes. Você pode achar as coisas estão indo tão bem, e parece que agora desabou tudo. Parece que agora terminou tudo. Mas louvado seja Deus, porque esse versículo 1 de Isaías 6, no ano da morte do rei Uzias, essa é só a primeira frase. E louvado seja o Senhor pela segunda frase. Eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. A questão é, para a gente compreender o sentimento de Isaías, Senhor, por que você não impediu Uzias de fazer essas coisas? Você poderia ter impedido. Quando ele viu o trono, nós precisamos compreender o significado espiritual dessa visão. O Senhor estava mostrando para Isaías, há um
um trono nos céus, governando tudo. E eu estou no trono. Você pode dizer, parece que agora Israel vai ser o fim. Quando que teremos de novo um bom rei? O Senhor queria mostrar para Isaías, não tem nada fora do controle. Eu estou sentado no trono. Os céus governam a terra. Deus governa. No meio de todas essas situações. Não importa, irmãos, qual seja a situação nessa terra, se há corrupção, degradação, nós temos, não é que olhar para a terra, nós temos que olhar para os céus. Eu não vou olhar a degradação, a corrupção, eu vou olhar para o trono. O povo pode ter caído, o rei pode ter caído, mas o trono permanece. Nessa terra, amados irmãos e irmãs, tudo muda, mas Cristo, Hebreus 13:8 diz, Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. A terra muda, o propósito de Deus não muda. Deus não muda. É isso que nós precisamos ver nesse momento. Olhamos para a terra, perdemos a esperança. Olhamos para o trono, ganhamos a esperança. João, em Apocalipse, viu o Senhor no trono, viu que havia um trono e alguém sentado no trono, não é assim? Dá uma olhada no Evangelho de João, aliás, Apocalipse, capítulo 4, versículos 1 e 2. Depois dessas coisas eu olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Irmãos, muitas coisas aconteceram, mas nós devemos pedir ao Senhor a revelação daquilo que vai acontecer depois dessas coisas. Os irmãos compreenderam? Muita coisa vai acontecer porque tem alguém sentado no trono, né? Versículo 2 diz: imediatamente eu me achei espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado. Amém. Hoje, nesse mundo, prega-se ateísmo, né? Materialismo. Nas ideologias nesse mundo não existe trono. Não existe. Mas a palavra de Deus revela que há um trono. Nós não podemos ser pessoas que vivem como se não existisse um trono. Nós devemos ser pessoas que vivem, que sabem que existe um trono, porque viu um trono e viu alguém sentado no trono. Apocalipse
Apocalipse 21:5 diz assim: e aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Escreve. Eis que faço novas todas as coisas. Aí nós vamos entender: as coisas antigas passaram, agora o Senhor quer fazer algo novo. E o Senhor fazer algo novo, aqui o Senhor diz: eis que faço novas todas as coisas. E aí precisamos compreender: isso inclui você e a mim. O Senhor quer você novo. Ele quer você novo. Ele quer a mim novo. Porque Ele quer fazer novas coisas. Ele não poderá fazer coisas novas se nós continuarmos velhos. Os irmãos compreendem a importância desse momento? Deus está fazendo algo novo. O que isso implica na nossa vida? Por isso que eu preciso encontrar o Senhor, preciso ver o Senhor, porque quando eu vejo o Senhor, o meu natural morre, meu natural tem um fim. Aí eu entro em ressurreição, e na ressurreição tudo é novo. Agora vamos aplicar isso de uma maneira mais prática. A minha oração é nova. O meu louvor é novo. A minha leitura da Bíblia é nova. O meu compartilhar é novo. O meu serviço é novo. Deus não terá algo novo se nós continuarmos velhos. Qual será o futuro da igreja em Macaíba? O velho ou o novo? Mas e para isso você precisa ser novo. Eu preciso ser novo. Os irmãos entendem o que Deus quer fazer hoje? Isso inclui a nossa pessoa. Agora, eu não vou entrar muito, vamos voltar para Isaías 6, tá? Eu não vou explicar todos os pontos de Isaías 6, eu vou explicar somente alguns pontos. Isaías 6, versículo 2: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. Os serafins estavam ali para servir ao Senhor. Então vamos ver como nós devemos servir o Senhor, tomando esse exemplo celestial. Eles tinham 6 asas. E aqui usavam 2 asas para cobrir o rosto. Significa o quê? Significa que eles conhecem a posição de Deus. O Senhor está num alto e sublime trono. Eu tenho que conhecer a minha posição. E aí vamos ver mais um detalhe para que os irmãos compreendam melhor, todos nós possamos compreender melhor. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, porque Deus é santo. Você se lembra de quando as pessoas viram o Senhor, caíram?
Porque a santidade do Senhor, a glória do Senhor é tão intensa. Por isso eu preciso cobrir, entendeu? Quer dizer, eu sei da minha condição. E eu sei a posição de Deus. E aqui ainda diz que com 2 asas cobriu os seus pés. Seus pés é a área humilde do corpo, a parte inferior do corpo. Significa o que isso? Significa que existem partes nossas que são deficientes e nós temos que cobrir essa deficiência. Nós temos consciência da nossa deficiência. E com 2 asas eles voavam. Com 2 serviu o Senhor. Então você pode ver 4 asas, 2 para cobrir os olhos, 2 para cobrir os pés. Significa o quê? A ênfase da adoração ao Senhor e na comunhão com o Senhor. As asas para voar, somente 2 asas para voar. Isso quer dizer o quê? Eu tenho que dar mais tempo na minha comunhão pessoal com Deus do que fazer algo para Deus. Amém. 4 partes para adorar e ter comunhão com Deus. 2 partes para servir. Os irmãos compreendem? Sim. Não são 6 asas para servir. Não são 6 asas para voar. E eu quero saber o seguinte. Então, 4 asas para comunhão e adoração. 2 asas para o serviço do Senhor. Você faz isso? Você faz isso? Ou você usa 6 para servir e não tem tempo de adoração e comunhão? Eu sirvo o dia inteiro. Ok. Como é o seu tempo de adoração e comunhão? Precisamos ou não servir de uma maneira nova? Amém. Precisamos ou não? E aqui nós podemos, então, irmãos, guarda esse princípio, tá? Deus diz assim: quero que você se acalme, gaste 2/3 do tempo em me adorar e ter comunhão comigo. 1/3 do tempo para servir. Isso aqui é algo que Deus quer. Tá bem? Bom, vamos ainda continuar. E aqui diz, no versículo 3, clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então podemos ver, essa questão de Santo, Santo, Santo tem 2 aplicações. Primeiro, porque diz Santo, Santo, Santo? Porque se refere ao Deus triuno. Segundo, a santidade do Senhor está no nível máximo. Entende? Olha só, aqui já é santo, mas dentro do que é santo tem o que é mais santo, entendeu? E dentro do que é mais santo existe aquilo que é mais do que mais santo. Isso quer dizer o que, irmãos?
Deus dá atenção e valor para a santidade. Nós damos valor a isso? Você se preocupa com a santidade? Qual é o valor da santidade na nossa vida? Eu procuro ter um viver santo ou não? Ou eu quero me misturar com o mundo? Não, eu não vou ser santo assim. Eu quero Deus, eu quero o mundo, entendeu? É uma mistura aqui e tal. Deus santo quer isso? Olha o valor que a palavra de Deus dá para a santidade. A palavra diz, né? Sede santos, porque eu sou santo. Mas nós nos importamos com a santidade, amados irmãos? Temos que nos importar. Como eu quero servir a Deus se eu não dou valor à santidade? Eis que serafins estavam servindo diante do trono e davam valor para a santidade. Tem muita coisa para mudar, não tem? Por isso que Deus está dando para nós um novo começo. Amém. Santidade significa separação. Como isso é importante? Vocês se lembram em Gênesis 1, quando Deus começa a restaurar essa terra? Ele usou 3 dias para fazer a obra de separação. Somente depois de separar luz das trevas, né? O que é de cima do que é de baixo, a terra da porção das águas significa vida e da morte. Somente depois de fazer essa separação é que pode surgir a terra para a vida poder crescer. Amém. Sem santidade não há vida. Isaías capítulo 6, versículo 4: as bases do lumiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Nós podemos ver que as bases do lumiar significa as bases daquela entrada, a porta do templo, aqui diz se moveram, tremeram, a voz do que clamava. Isso quer dizer, o louvor a Deus tinha peso. Amém. O louvor daqueles serafins tinha peso. Amém. Fazia tremer tudo. Amém. O nosso louvor tem peso? Olha só como eles louvavam, cobrindo o rosto, cobrindo os pés. É o que nós falamos, não é? Comunhão e adoração, sabendo da condição. Isso traz peso ao louvor e adoração a Deus. Isso faz abalarem todas as coisas. Faz todas as coisas serem abaladas. Como deve ser o nosso louvor na igreja? Não deve abalar também? Mas isso depende da nossa santidade. E a casa se encheu de fumaça, se refere à glória de Deus, né? Versículo 5: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Nós sabemos que Isaías 5, ele como profeta, ele proclamou muitos ais para os perversos.
no versículo 8, no início diz: ai dos que ajuntam casa a casa. Versículo 11: ai dos que se levantam pela manhã, né? Que tal. 20, versículo 20: ai dos que ao mal chamam bem. 21: ai dos que são sábios seus próprios olhos, e tal. 22: ai dos que são heróis para beber vinho forte. Mas quando, quer dizer, ai para os outros, mas quando nós vemos a Deus, nós falamos: ai de mim. Ai de mim. Quer dizer, nós aplicamos a palavra para nós. Se eu vejo o Senhor, eu vejo não o erro dos outros, eu vejo os meus erros. Isso é para que o Senhor tenha um novo caminho em nós. Nessa noite, que possamos ver o Senhor no trono. Amém? E ele disse: sou homem de lábios impuros. Ele era um profeta. Como é de lábios impuros? Exatamente. Quem é perfeito? Ele falou lábios impuros. Por quê? Porque a maneira mais frequente do pecado é com a nossa boca. Não é assim? É a parte do corpo que mais peca. Se você der uma lida no livro de Tiago, né? Tem uma porção que fala especialmente da língua. Precisamos ou não ser novos. E aí, vamos ver aqui, versículo 6: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Então aqui, olha só, daí veio a questão da brasa do altar, significa algo ligado à obra da redenção, correto? E da questão do julgamento de Deus. E essa brasa viva estava quente, que até o anjo usou uma tenaz para tocar, entendeu? Quente mesmo. E aqui diz o seguinte: uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Versículo 7: com a brasa tocou a minha boca. Olha, se podia até queimar a mão do anjo, né? Imagina tocar no lábio. O lábio não é sensível, uma sopinha mais quente já queima, né? Um chaquetinho e dói, né? E uma brasa viva veio para tocar os nossos lábios. Você deixa ou não deixa? Olha que dói. Você deixa ou não deixa? Hã? Deixa ou não deixa? Mas eu quero que os irmãos observem. Nessa porção, Isaías falou que sentiu dor. Por quê? Porque a dor foi Cristo que suportou. Porque se refere ao julgamento de Deus em si. Deixe Deus tocar a dor que Cristo sofreu. Mas é importante que os nossos lábios sejam purificados. Queremos ou não ser usados por Deus? Queremos ou não que
que Deus tenha um novo começo. E aqui, algo que nós precisamos ver é o seguinte, né? No versículo 6 diz: trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Então nós vemos o trono e um altar. O trono é para Deus, o altar é para nós. Compreenderam? O trono não é para nós. O trono é de Deus. E o altar é para nós. O trono é onde Deus está. E a obra do altar é para nós. E aí, no meio dessa situação, olha o que aconteceu. Versículo 8. Depois disso, então ele viu e ocorreram todas essas coisas. Daqui diz: depois disso, ouvi a voz do Senhor. Agora não há nada que impede a sua comunhão com Deus. Agora você consegue ouvir a Deus. Você consegue ver, você consegue ouvir. O que foi que ele ouviu? Aqui diz o seguinte: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Nós vemos Deus não dando uma ordem, mas Deus fazendo uma pergunta. Deus fazendo uma pergunta. É como se Deus estivesse suspirando. Aqui nessa porção, Deus está manifestando algo no seu coração. Eu estou procurando alguém para enviar. A quem enviarei? Ele ouviu isso. Ele ouviu que Deus estava procurando alguém para enviar. Não é que Deus não saiba, Deus sabe quem vai ser, mas o que Deus está esperando é a nossa reação. Você se importa comigo? Eu estou precisando enviar alguém. Você se importa com o que está no meu coração? Você vai ouvir. E qual será a sua reação? Envia aquele lá. Envia aquele lá. É isso? Se você ouviu, é que Deus espera que você se consagre. Se não, você não queria ouvir. Se ouviu, é o chamamento para você. E eu quero, amados irmãos, que os irmãos também percebam o seguinte aspecto. Ainda dentro daquele princípio de 4 asas se cobrindo, 2 asas voando, entendeu? É dentro desse princípio que Deus quer enviar alguém. O que é importante é que o que Isaías falou, o Senhor disse: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Esse nós tem 2 aspectos. Nós, se referindo ao Deus triuno, e nós, Deus nos incluindo nele, sendo um com o coração dele. Porque o propósito de Deus é o nosso propósito. Nós temos a mesma meta. Daí Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Aqui tem outro aspecto muito importante. Ele não disse: eu estou aqui, já estou indo.
Ele não disse isso. Ele não disse: eu estou aqui, deixa por minha conta. Ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu só irei se você me enviar. O que isso quer dizer? Porque quando Deus nos envia, Ele é responsável por nós. Quando Ele nos envia, Ele nos capacita, Ele nos supre. Os irmãos compreenderam? Não é: eu estou aqui, eu vou fazer, deixa por minha conta. Senhor, se você quer que eu vá, você tem que me enviar. Os irmãos estão vendo como é que se serve o Senhor? Não é com a nossa força natural. Porque quando o Senhor envia você vai para frente. Não interessa o tamanho dos problemas, você persevera e continua, porque diz: eu fui enviado pelo Senhor. Ele é responsável por mim. Amados irmãos, que nessa nova realidade você possa ser aquele que responde à voz de Deus. Amém. E que Deus possa enviar você. Amém. Amém? Amém. Então, irmãos, veja a importância de ver o Senhor no trono. Amém.